Boa noite, vestígios do além. Resolvi compartilhar essa experiência porque até hoje não consigo explicar exatamente o que aconteceu. Talvez tenha sido minha imaginação, talvez não. Mas a sensação que ficou é algo que nunca esqueci. Desembarquei naquela manhã de domingo, no antigo Complexo Industrial Santo Antônio, no interior do estado de São Paulo, para cumprir mais uma rodada de coleta de dados em equipamentos de medição do trabalho. Há alguns anos, numa empresa que presta serviço para a estatal, encarregada de registrar todas as leituras de pressão, temperatura e vazão em áreas desativadas. A atividade é rotineira, mas de vez em quando bate uma sensação estranha, quando passo por corredores abandonados e galpões silenciosos naquele dia. Eu já havia passado por 2 setores quando cheguei à antiga planta. 3 local onde no ano de 2014 aconteceu uma explosão química que marcou a região. O calor estava quase insuportável, típico do período de verão, o sol. Meio-dia toda hora, sempre que eu tinha a prancheta do rosto para checar algum instrumento mais distante, tudo vazio como de costume, ainda assim não sei explicar. O desconforto que sinto sempre que tenho de ir justamente até aquele ponto do complexo. Pouco antes do meio-dia, estacionei o veículo ao lado de uma estrutura de concreto deteriorada para anotar a última medição programada. Assim que saí, percebi que soprava uma brisa inesperadamente fria, um contraste enorme com a temperatura sufocante que fazia. Tentei não dar muita atenção àquilo e peguei minha prancheta. Foi então que notei a aproximação de um homem vestindo um macacão laranja, todo sujo e rasgado. Parecia ter marcas de óleo ou graxa no rosto, e seus olhos demonstravam um cansaço pesado. Ele parou a poucos passos de mim, segurando uma garrafa plástica vazia e estendendo a mão, como se pedisse algo. Moço, não tem um pouco de água para me dar? A voz dele soou rouca, carregada de sede, e de certo modo de desespero. Olhei ao redor, sem esperar encontrar ninguém ali. Ainda mais em um domingo tão quente. Revirei a caixa térmica. Eu levo, mas só havia um refrigerante. Quase no fim e sem gelo. Desculpa, companheiro, respondi, sentindo o coração disparar sem um motivo. Claro, só tenho um resto de refrigerante e ainda está morno. Se quiser, posso te dar ele. Balançou a cabeça, decepcionado, e não chegou a estender mais a mão para pegar a garrafa. Tudo bem, Deus abençoe, murmurou, coçando a noção. Eu comentei: se precisar de água gelada, pode ir até a guarita. Os vigilantes têm um bebedouro lá. Eles sempre ajudam o pessoal. Mas quando levantei o rosto para continuar falando, ele já não estava mais ali. Não ouvi passos, não vi sinal de ninguém. O lugar continuou silencioso, exceto pelo ruído distante do vento, batendo nos velhos pedaços de metal, corroídos pela ferrugem. Tentei olhar pelos vãos das estruturas, mas não havia vestígio algum. Aquilo me deixou intrigado. Retornei ao carro com uma estranha pressa. Liguei o motor e, antes de ir para o próximo ponto, decidi dar uma volta pelo terreno para ver se encontrava aquele homem outra vez. Girei o volante em direção aos antigos galpões de manutenção, mas tudo seguia vazio. Nenhuma movimentação, nenhum sinal de que alguém estivesse por ali. Convenci-me de que talvez fosse apenas algum trabalhador terceirizado que se escondeu em algum canto por estar numa situação difícil. Mesmo assim, o silêncio pesado não saía da minha cabeça. Dirigi até a portaria principal e parei junto aos vigilantes, que conversavam sentados na sombra de uma guarita improvisada. Vocês viram alguém passar por aqui? Hoje, perguntei, tentando soar calmo. Apareceu um rapaz pedindo água lá no fundo. Os 2 seguranças se entreolharam, franzindo a testa. Não tem ninguém trabalhando no complexo neste domingo, respondeu um deles. Tudo está desativado e nenhuma equipe foi autorizada a entrar. Talvez seja alguém da oficina mecânica que ainda funcione por aqui. Insisti. O outro vigilante suspirou. Essas oficinas estão fechadas desde o acidente. Faz anos que não vemos ninguém trabalhando naquela área. Um terceiro segurança, um homem mais velho, se aproximou. Ele me olhou de um jeito curioso, como se buscasse algo no meu semblante, que já tivesse visto em outras situações, antes que eu pudesse explicar o que aconteceu. Ele balançou a cabeça e disse: Rapaz, você deve ter cruzado com a alma de um funcionário que morreu na explosão. O pessoal conta que alguns andam por aí pedindo ajuda ou água.
A gente já viu coisa parecida. Fiquei sem reação por alguns segundos. Ele continuou. A gente ouve de tudo nesse lugar. Gritos, choros, até barulho de metal, batendo na calada da noite. Por isso não nos arriscamos muito pelos fundos do complexo, depois que escurece meu corpo inteiro. Travou por um instante e percebi que estava suando. Mesmo com todo aquele calor, não era a primeira vez que eu ouvia relatos sobre assombrações em fábricas ou lugares abandonados, mas nunca tinha presenciado algo de perto. Despedi-me dos seguranças e fui embora com uma sensação apertada no peito e a impressão incômoda de que aquele homem de uniforme laranja me passava. Eu sempre gostei de filmes de terror, de histórias arrepiantes e de tudo que envolvia o sobrenatural desde criança. Minha mãe vive me alertando que esse fascínio pode abrir portas que é melhor deixar fechadas, já que na nossa casa barulhos estranhos no corredor nunca foram raridade. Mas o que aconteceu comigo há alguns anos não foi dentro do meu quarto nem no quintal. Aconteceu onde eu não tinha ninguém para me dar cobertura a não ser a minha fé. Moro no interior do estado de São Paulo, numa área de sítio com poucas casas e várias estradas de chão. Há cerca de 5 anos, eu fazia faculdade numa cidade próxima, uns 8 quilômetros. Daqui pegava o ônibus até um ponto na rodovia estadual e depois seguia de bicicleta por uma estradinha pouco iluminada. Naquela época quase não tinha casa por ali. Só algumas chácaras. Minha mãe sempre dizia: por que não espera alguém para te dar carona? Você pode se machucar nessas estradas escuras. Mas eu curtia minha liberdade e a bike me ajudava a economizar. Confesso que até então eu não ligava para nada. Sobrenatural mesmo ouvindo passos e sentindo arrepios dentro de casa. Para mim tudo não passava de imaginação ou coincidência. Só que tudo mudou numa terça-feira de outubro, lá pelas 4 da tarde, quando eu voltava da faculdade em direção à estradinha de terra. Assim que cheguei perto de uma bifurcação, onde a rodovia encontra o caminho de chão, senti um cheiro horrível parecido com carniça. Não era incomum achar bicho atropelado na beira da estrada, mas naquele dia o fedor era tão forte que me fez lacrimejar. Pedalei mais rápido para sair dali. Achei que devia ser algum cachorro morto ou algo assim, nem dei muita bola. Só que mais tarde, umas 3 horas depois, precisei voltar para a cidade para uma reunião com um grupo de estudos católicos do qual eu participava. Peguei a bike de novo, mas antes de alcançar a rodovia, vi luzes vermelhas e azuis piscando ao longe. Quando me aproximei, percebi que eram várias viaturas. Polícia e uma ambulância, isolando justamente o trecho onde eu tinha sentido o mau cheiro. Mais cedo tentei perguntar: e o que aconteceu aqui? A única resposta que tive de um dos policiais foi: mantenha a distância, por favor, sem saber o que rolava. Encostei a bicicleta num matagal próximo e fiquei esperando algum conhecido passar de carro para me dar carona até a cidade. Por volta das 8 da noite, meu amigo Ricardo apareceu dirigindo sub no carro e deixei minha bicicleta lá mesmo. Fomos para o encontro do grupo. Conversamos sobre a pastoral e outras atividades voluntárias. Apesar do dia meio esquisito, eu estava relativamente tranquilo quando a reunião acabou perto de meia-noite. O Ricardo me deixou de volta na bifurcação, onde já não havia mais viatura nenhuma. Peguei a bicicleta e comecei a voltar para a casa. A estrada estava deserta e iluminada, só por uma lua crescente meio apagada. Meu celular estava sem bateria, então não dava para ouvir música ou chamar alguém em caso de hábito. Mesmo assim, seguia em frente, tentando ignorar aquele silêncio estranho. Só se ouvia o barulho dos pneus no cascalho. Foi aí que notei uma figura atravessando a estrada alguns metros adiante, indo de um lado para o outro, como se quisesse passar para o outro lado. Parecia uma pessoa alta e magra, mas a luz era pouca e não deu para ver muitos detalhes. Não pensei em nada. Sobrenatural de cara, achei que podia ser algum andarilho ou alguém se escondendo. Mas antes que eu chegasse mais perto, ouvi uma risada baixa, cheia de deboche e maldade. Meus pelos se arrepiaram na hora e quase caí da bicicleta. Senti um frio percorrer meu corpo, como se a temperatura tivesse despencado. Tentei rezar, mas as palavras saíam todas engasgadas. Quando olhei de novo para o lugar de onde vinha aquela risada, vi uma sombra sumindo atrás de uma árvore retorcida. Aquilo não me pareceu humano.
Fiquei em pânico e pedi mentalmente a Deus que me tirasse dali. Pisei firme no pedal, só queria chegar em casa nos primeiros 50 ou 100 metros. Eu mal sentia as pernas de tanto medo. Estava quase chorando de nervoso quando ouvi, bem perto de mim, um barulho que lembrava um rosnado daquele tipo que a gente escuta de um bicho prestes a atacar. Foi nessa hora que fiz a maior besteira. Parei totalmente desesperado e olhei para trás tremendo. Vi um cachorro preto parado no meio da estrada. Os olhos dele refletiam um amarelo intenso, e ele nem parecia se importar com a luz fraca da lua que, mesmo não sendo cheia, deixava tudo visível. O bastante para eu perceber que não era um cachorro comum. Fiquei paralisado por alguns instantes. Ele só me encarou, virou de costas e correu na direção por onde eu tinha vindo. Fiquei tão atordoado que demorei uns segundos para voltar a pedalar. Cheguei em casa uns 20 minutos depois. Minha mãe estava na sala acordada me esperando, coisa que ela quase nunca fazia. "Você tá bem, meu filho?", perguntou com um olhar preocupado. Eu, ainda tremendo, não quis entrar em detalhes. De cara, falei, apenas senti um cheiro horrível naquela estrada. E mais tarde, vi a polícia. Tô com uma sensação ruim. Minha mãe me contou o que a vizinha dela tinha dito. Encontraram o corpo de um homem sem a cabeça perto do mesmo ponto onde eu tinha passado horas antes. Aquilo me deu a certeza de que eu não devia ter voltado sozinho de bicicleta. Naquela noite, mal consegui dormir no dia seguinte. Combinei com um colega que morava perto de me dar carona para a faculdade. Cheguei a faltar às aulas por quase uma semana, dizendo que estava doente, mas na real eu morria de medo de ver aquela coisa de novo. Então, na terça-feira seguinte, antes de ir para o encontro do grupo católico, contei o que rolou para o padre Elias, que era responsável pelas reuniões. Ele me ouviu com atenção, mas não pareceu assustado. Pode ser que alguma força do mal esteja tirando proveito dessa situação. Ele disse enquanto tirava uma pequena medalha de dentro da batina. "Se você acredita em Deus, então, não dá para duvidar de forças contrárias." Ele me entregou uma medalha com a imagem de São Bento e fez uma oração pedindo proteção. Falou para eu carregar aquilo comigo e não deixar o medo me dominar. Fiquei agradecido, mas ainda meio inseguro. Mesmo assim, comecei a rezar, sempre que passava naquela estrada deserta. Pouco tempo depois, eu já pegava carona de carro para a faculdade, quando dava combinando com outros colegas que vinham para os lados da minha casa. Isso me deixava mais tranquilo nas reuniões do grupo. O pessoal perguntava por que não vem mais de bicicleta. O Ricardo brincava: "Só quero evitar passar por aquele lugar de noite." De novo, eu respondia. O que eu não contava era que em algumas viagens para outros municípios, quando íamos em grupo para reuniões maiores, notei que alguns amigos também ficavam desconfortáveis olhando para a escuridão pela janela. Uma vez a Amanda, que estava no banco de trás, disse: "Gente, vocês viram?" Ela não terminou a frase, mas percebi que devia ter visto algo se movendo na beira da estrada. O motorista, sem virar a cabeça, respondeu àquela sombra que pareceu atravessar o caminho. Fiquei calado. Não queria contar minhas visões para não influenciar o que eles achavam que tinham visto. Mas meu coração acelerou. Depois daquele dia, percebi que não era só eu que tinha aquelas impressões de vultos. Várias pessoas já tinham notado algo estranho, mas ninguém falava muito sobre isso. Passaram-se uns anos e eu me formei. Consegui emprego numa granja de aves a uns 4 quilômetros de casa, por questões de higiene e segurança. O dono exigia que a gente tomasse banho antes de entrar, e na saída, para evitar contaminação das aves, acabei deixando a medalha de São Bento pendurada numa mochila que foi extraviada numa das lavagens. Depois disso, senti uma mudança leve na minha rotina, uma inquietação constante, como se algo me ronde, mesmo assim. Segui a vida normalmente, até que numa noite de setembro, resolvi voltar de moto de uma festinha, na propriedade de um colega de trabalho, para poupar tempo. Peguei um atalho por uma trilha que passava perto de um açude, usando só a luz da lua e o farol da moto como guia. Quando peguei a curva ao lado do açude, ouvi o choro de um bebê. Parei assustado, tentando identificar de onde vinha. Parecia vir do meio da água, o que não fazia o menor sentido. Só tinha mato e água escura. De repente, a mesma risada, debochada que eu jamais esquecera, ecoou de novo aquele som grave, como se estivesse rindo da minha cara. "Quem tá aí?", gritei.
mesmo sabendo que não teria resposta. Em vez de voz, vi de relance o mesmo cachorro preto saindo do matagal com os olhos brilhantes. Meus dedos ficaram tão dormentes de medo que mal consegui ligar a moto. Mesmo as acelerei e voltei correndo. PR casa do meu amigo, ele me recebeu com cara de espanto. O que foi, você tá branco, feito papel? Expliquei mais ou menos o que tinha acontecido, mas ele não levou muito a sério, achando que eu estava impressionado demais. Ainda assim deixou que eu dormisse. Lá no dia seguinte, resolvi procurar o Padre Elias. Mais uma vez ele me ouviu em silêncio e repetiu que existem entidades malignas estar onde as energias estão em baixa, ou onde a fé das pessoas da brecha me deu outra medalha, dessa vez presa num cordão com uma pequena cruz, e fez uma bênção para eu ficar protegido. Eu rezei para que aquelas aparições parassem de vez. Hoje em dia, ando mais cuidadoso, evito sair sozinho à noite, seja de moto, de bike ou a pé. Minha mãe diz que, no fundo, eu não devia ter mexido tanto com filmes e histórias de terror, porque tudo na vida tem um preço. Não sei se ela tá certa, mas uma coisa eu garanto: existe coisa que a gente não consegue explicar de forma racional, e querendo ou não, podemos dar de cara com isso nos lugares mais inesperados. A sombra e aquela risada ainda aparecem nos meus pesadelos. De vez em quando, sinto que tem um vulto me observando de longe. Só peço que fique nisso, um avistamento distante sem mais encontros. Cara a cara, se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Eu nunca fui de dar crédito a histórias de assombração ou coisas que ninguém consegue explicar. Sempre pensei que tudo tivesse uma razão, mesmo que a gente não entendesse na hora. Mas o que vivi no interior de São Paulo, no fim da década de 1960, balançou muito minhas certezas. Até hoje se fecha os olhos. Sinto um arrepio esquisito ao lembrar de alguns detalhes. Às vezes fico me perguntando se não foi tudo um grande desvario meu. Vou contar tudo do começo para vocês entenderem melhor. Eu morava com minha mãe, Dona Rosa, e com meus 2 irmãos mais novos, num sítio que não era nosso, e sim de um patrão que contratava a vizinhança para colher café, plantar milho e o que mais precisasse. A vida ali era simples, mas a gente ia tocando. Naquela época eu tinha 17 anos e trabalhava na lavoura desde criança. Minha rotina começava antes do sol sair, levantava, tomava um café forte com leite, pegava minhas ferramentas e partia para o roçado. Em certas épocas do ano, principalmente entre julho e agosto, o trabalho vinha em avalanche. A gente mal parava para respirar de tanta coisa que aparecia. Em algumas ocasiões, acabávamos dormindo em alojamentos improvisados pelo patrão. Num canto do galpão, eram bem rústicos, mas serviam para descansar quando o trabalho não apertava tanto. Voltávamos para casa ao fim do dia. Minha mãe, muito dedicada, às vezes ficava por lá para não perder as primeiras horas da manhã, viajando de novo. Ela sentia muito cansaço nas pernas, então achava melhor evitar tanto deslocamento. Um dia o encarregado seu, Estevão, disse que nos próximos dias a gente ia precisar de enxadas e pás extras. Falou que as ferramentas do sítio não iam dar para todo mundo e pediu que quem tivesse alguma em casa buscasse. Eu lembrei que a gente tinha uma enxada novinha e uma pá meio velha, mas ainda boa, guardadas no barracão onde morávamos. Aí minha mãe me pediu: Tião, você pode pegar a carroça e buscar as ferramentas amanhã cedo? Claro, mãe, vou logo de manhã. Aí antes do almoço, já estou de volta. Respondi sem fazer ideia do que me esperava. No dia seguinte, pelas 7 horas, preparei a carroça e o cavalo. Minha mãe me entregou um cantil de água e um embrulho com pão caseiro e um pedaço de queijo. Falou para eu ter paciência, pois ia levar pelo menos 2 horas para ir e mais 2 para voltar. Eu não via problema. Gostava de conduzir a carroça e apreciar o caminho. Saí confiante, acenando para ela. A estrada era de terra batida e eu já estava acostumado a passar por lá nos primeiros 40 minutos. Tudo correu sem nenhuma surpresa. O sol não estava tão forte e a brisa da manhã fazia o trajeto até ficar gostoso. Mas em certo ponto decidi pegar um atalho que alguns amigos tinham me indicado, dizendo que encurtava a viagem. Talvez eu devesse ter desconfiado, porque quase ninguém usava aquele caminho e a mata ao redor era bem fechada.
À medida que seguia, a trilha foi ficando cada vez mais estreita, como se o mato quisesse se fechar. Ao nosso redor, o cavalo começou a ficar inquieto, e eu tive que descer várias vezes para afastar galhos e cipós. Depois de mais de 1 hora, tudo apontava que eu estava no rumo errado. Tentei voltar, mas já não tinha certeza de onde tinha entrado. Eram tantas veredas que fiquei desnorteado. A confiança que eu tinha na região sumiu de o tempo foi passando. Eu via o sol subir no céu, mas os raios quase não atravessavam as árvores. Fui ficando aflito sem encontrar viva alma casa ou qualquer ponto de referência para piorar meu cantil. Já ia pela metade, e eu bebia aos golinhos com medo de ficar sem nada antes de achar uma saída. O pedaço de queijo e o pão também estavam no fim. Depois de muito tentar, decidi acalmar o cavalo e seguir em frente até achar alguma bifurcação lá pelas 3 horas da tarde. Notei que tinha voltado para o mesmo lugar onde já estivera 2 vezes. Parecia que eu andava em círculo. O cansaço me dominou, a cabeça doía e o cavalo ficava cada vez mais arisco. Resolvi parar um pouco. Sentei no chão tentando respirar fundo. O coração batia apressado. Não sei se era pelo calor ou pela ansiedade. Deixei a carroça de lado e procurei uma sombra para o cavalo, enquanto eu tentava me acalmar. Ouvi barulhos de passos. Não sei dizer se era gente ou algum bicho grande. Tentei me controlar e chamei. Tem alguém aí? Por favor, estou perdido. Silêncio, então escutei algo que parecia um assobio, longo, meio sibilante, vindo de trás de uns arbustos. Levantei assustado, achando que podia ser uma cobra enorme, mas ao mesmo tempo senti que havia algo diferente naquele som que ecoou. Não quis ficar pensando no pior e continuei andando já. Calculava que a essa altura minha mãe devia estar muito preocupada. Quando chegou o fim da tarde, os insetos começaram a zunir e a claridade foi sumindo, rápido. A noite caiu de repente como um pano escuro, sem qualquer lamparina ou sinal de luz. Tudo que me restava era a iluminação fraca da lua, que mal aparecia naquele céu nublado. Exausto, amarrei o cavalo num tronco firme e tentei cochilar, alguns minutos dentro da carroça. Acabei pegando no sono sem querer. Quando acordei, devia ser perto de 00:30, mas não tenho como saber ao certo. Só lembro que estava tudo muito escuro. Foi aí que escutei vozes conversando, apoiando no bordo da carroça. Chamei com a voz meio tremida. Alô, tem gente aí, não se assustem. Estou perdido. 2 pessoas apareceram naquela penumbra, montadas a cavalo, pareciam 2 senhores mais velhos, cada um com um chapéu de palha. Não deu para ver bem o rosto deles. Chegaram devagar e um deles perguntou com a voz rouca: o que faz sozinho neste canto a essa hora da noite? Rapaz, fiquei aliviado e contei meu sufoco. Falei de onde vinha, expliquei que era filho da Dona Rosa que trabalhava para o tal patrão da região. Eles trocaram olhares e um dos senhores murmurou, como se me reconhecesse: ah, então você é o Tião, filho da Rosa. Acho que conheci sua mãe quando ela costurava para as mulheres nas fazendas. Por aqui, concordei, sentindo um fio de esperança. Eles desceram dos cavalos e me deram um pouco de água, além de um punhado de farinha e um pedaço de carne seca. Eu aceitei de bom grado, estava morto de sede e fome. Depois disso, se dispuseram a me acompanhar até um ponto mais simples da trilha. Andamos quase meia hora sem muita conversa, pois eu mal tinha força. Eles iam na frente e eu atrás, guiando o cavalo. Quando chegamos a certo ponto, um deles se virou e falou: daqui para a frente, vá. Reto, não saia do caminho. Você vai encontrar uma estrada de terra mais firme que deve te levar direto para casa. Agradeci de coração. Mas quando levantei o olhar para perguntar o nome deles, já tinham sumido na escuridão, como se a mata tivesse engolido os 2. Confesso que me bateu um arrepio, mas não tive coragem de ir atrás. Segui do jeito que me disseram, repetindo para mim mesmo que nada de ruim ia acontecer. Cheguei em casa muito além do que eu tinha previsto. Talvez perto das 3 horas da manhã, minha mãe quase desmaiou. Ao me ver naquele estado, todo sujo de folhas, terra e arranhões, enquanto ela tentava me dar um caldo quente, eu desabei de cansaço, dormindo ali mesmo no dia seguinte. Jamais descansado, acordei. Estranho, minha cabeça doía,
Eu sentia uma tontura que não passava e mal conseguia comer. Fiquei assim uns 3 ou 4 dias. Minha mãe, achando que era insolação ou algo parecido, fez chás e remédios caseiros. Mas o que mais preocupou todo mundo foi meu jeito de agir. Eu simplesmente não suportava ficar perto de ninguém. Passava as noites trancado no quarto, falando sozinho, ou melhor, conversando com alguém que só eu via, meu irmão mais novo. Pedro jurou que ouviu passos de madrugada indo para o meu quarto. Mas quando ele dava uma espiada pela porta, tudo que percebia era um breu total, e minha voz sussurrando. Aos poucos, me afastei de todos. Era como se eu sentisse uma necessidade estranha de ficar isolado. Ficava impaciente se alguém tentava entrar no meu quarto. Cheguei a uma coberta na porta para não deixar nenhuma claridade entrar. Minha mãe, sem saber o que fazer, perguntou o que está acontecendo, com quem você conversa de noite. Respondi na hora: converso com minha companheira. Ela não gosta de luz e é bastante tímida, não quer que ninguém a veja. Minha mãe gelou. Não tínhamos vizinhas ou namoradas que pudessem me visitar, muito menos à noite. Mesmo assim, eu afirmava com toda a certeza que ela existia. Ela me escolheu. Eu dizia como se fosse a coisa mais normal do mundo para minha mãe. Aquilo era sinal de loucura ou febre brava. Depois de quase uma semana, meus irmãos convenceram minha mãe a me levar a um curandeiro. Era um senhor chamado Virgílio, conhecido por rezar benzimentos e fazer remédios de ervas. Fomos bem cedo de charrete emprestada até a casa dele. O homem nos recebeu com uma expressão: calma, já estava esperando vocês. Entrem, fiquem à vontade. Minha mãe contou tudo, explicando que eu tinha me perdido na mata e que de lá para cá estava desse jeito esquisito. Seu Virgílio me examinou, olhou minha temperatura e falou: baixo, o que o garoto tem não é doença comum. Dona Rosa é um tipo de encantamento. Ele acendeu um incenso de fumaça pesada com um cheiro amargo e pediu que eu tirasse a camisa e passasse nos pulsos uma mistura de ervas amassadas com óleo. Começou a rezar baixinho, fazendo sinais sobre minha cabeça. Enquanto ele rezava, senti uma pressão na nuca e uma dor fina atrás dos olhos, quase como se algo sair de dentro de mim. No fim, o curandeiro contou que no dia em que me perdi, eu tinha cruzado o caminho com alguma coisa que se interessou por mim. Ele falou em presença ou entidade que aparecia como uma mulher sombria, ligada a uma cobra. Disse que em algumas partes existem serpentes que escolhem uma pessoa. Muita gente conta que elas se transformam ou se misturam, as sombras empurrando a pessoa para um estado de confusão. Você vai ter que passar este unguento no corpo, principalmente nos pés e nas têmporas, todas as noites antes de dormir. Ele explicou minha mãe. Quis saber se isso resolveria. Seu Virgílio garantiu que se eu fizesse o que ele mandou, em no máximo 15 dias, a tal presença me largaria. A gente seguiu as recomendações. Voltamos para casa. Eu nunca dei bola para conversa de maldição, até passar por uma experiência que ainda hoje me deixa virando na cama. Em certas noites, meu nome é Rodrigo, e tudo começou quando resolvi pesquisar a história da minha família, cujas raízes ficam pelo interior do estado de São Paulo. Meu avô, um homem muito reservado, deixou umas anotações estranhas num caderno de capa marrom. Lá encontrei referências a um quadro que existia na nossa antiga fazenda de café. Mais ou menos em meados de 1930, o caderno falava de um passado poderoso, um patriarca que fez o sobrenome crescer na base de muito esforço. E como fui descobrir? Depois, às custas de muita exploração, também esse homem se chamava Tenório Nogueira. Pelo pouco que eu sabia, ele foi um grande produtor da região, controlando boa parte das plantações e influenciando políticos e comerciantes locais. Só que nas últimas páginas do caderno, a história de sucesso dava lugar a algo obscuro, cheio de reticências e rasuras que apontavam um mistério. Me recordo de uma frase que dizia: o mal começou com a vaidade. O retrato que prometia eternizar sua imagem levou tudo embora. Isso me deixou intrigado, a ponto de passar várias madrugadas acordado, imaginando que situação teria ocorrido. Certo dia decidi visitar a antiga propriedade da família. Agora era parte de um loteamento rural,
abandonado sem cercas nem sinal de dono. A casa, ou o que sobrou dela, estava em ruínas, paredes cobertas de musgo, janelas despedaçadas e um cheiro constante de mofo me transportavam para outros tempos. Enquanto vasculhava cada canto, dei de cara com um painel de madeira, retorcida atrás dele. Tinha um compartimento estreito onde achei um tecido velho coberto de pó. Tentei desdobrar o tecido, mas os cantos estavam colados por causa da umidade. Com cuidado, fui abrindo até ver apenas metade de uma pintura. Parecia o canto superior de um rato, notos escos e de unro ou azado, fando um pedaço como se alguém destu. Meia deu um salto e pensei. Aquilo comigo tinha certeza de que era um vestígio daquela tal história de maldição que meu avô mencionava. Eu conhecia a Camila, uma restauradora de arte. Combinei de mostrar o fragmento para ela. Na esperança de achar mais pistas, marcamos em uma cafeteria simples, perto do centro da cidade. Você tem certeza de que isso pertencia à sua família? Perguntou Camila, passando os dedos pelo pano empoeirado. Meu avô comentava sobre a fazenda, mas nunca contou detalhes. Só sei que esse quadro estava guardado em algum lugar da casa. Ela me olhou com um misto de curiosidade e desconforto, mesmo sendo acostumada a lidar com relíquias, algo na expressão dela. Me chamou a atenção. Parecia preocupada, como se o fragmento tivesse alguma energia ruim, ou talvez fosse só o cheiro de mofo que incomodava. Vou tentar limpar e descobrir mais sobre o material, mas desde já dá para ver que não é tinta comum. As pinceladas estão grudadas de um jeito estranho, como se o pigmento tivesse sido misturado com alguma substância diferente. Peguei o cartão dela e combinamos que me daria notícias em alguns dias na mesma semana. Voltei a folhear o caderno do meu avô e finalmente encontrei o nome que faltava. O pintor se chamava Álvaro Padilha, um artista sobre quem quase não havia informação. Ao que parecia, ele viajava de cidade em cidade, oferecendo retratos para famílias ricas, e dizia dominar umas técnicas raras que deixavam todo mundo impressionado, conforme os relatos. Tenório Nogueira abrigou Padilha na fazenda por alguns meses. Havia registros de despesas com tintas pincéis, pigmentos importados e até ingredientes citados apenas como elementos especiais. Algumas anotações deixavam claro que o patriarca acreditava em qualquer método que garantisse prestígio e longevidade. Talvez ele quisesse desafiar o tempo. Pensei ao folheando as páginas, ou só provar que era poderoso. Numa das anotações, meu avô descrevia as extravagâncias de Tenório, festas cheias de luxo, brigas com vizinhos e até uma invasão frustrada na fazenda, quando questionaram seus métodos de trabalho. Mas nada chamava tanta atenção quanto a insistência em manter o retrato num lugar de destaque. Diziam que a pintura ficava num grande salão, voltado para a porta principal, para que todo visitante se deparasse com a figura imponente do Sr. Nogueira. Uma semana depois, recebi um telefonema da Camila. Consegui tirar parte da sujeira, mas Rodrigo tem algo diferente. Nessa pintura ainda não sei o que é, mas a pigmentação parece ter alguma substância metálica. Precisaria de mais fragmentos para ter certeza. Fiquei pensativo, lembrando que no caderno havia menções a ingredientes incomuns. Podia ser chumbo ou mercúrio, mas Camila ensinava algo além. Marcamos de nos encontrar de novo no ateliê, para eu ver de perto o que ela estava descobrindo. Enquanto isso, voltei às ruínas da fazenda. Revirei cada cômodo com uma lanterna na mão, pisando em restos de madeira. E poeira, o assoalho rangia de forma assustadora. Em vários pontos, mas eu queria respostas, num canto do porão, entre sacos de farinha vazios e garrafas quebradas. Reparei em algo estranho no chão. Era um pedaço de madeira com sinais de queimadura. Me abaixei e, iluminando melhor, vi que parecia parte de uma moldura. A madeira ainda mantinha pedaços de verniz e uns entalhes de ramos de café. Algo muito usado na decoração dos barões da época. Peguei aquele fragmento e senti um arrepio de preocupação. Ele pesava e estava surpreendentemente frio, apesar do ambiente abafado. Mas tive a nítida impressão de que havia alguém ali comigo, quase ao meu lado. Virei a lanterna num pulo, mas só enxerguei colunas e telhas espalhadas.
O silêncio do porão era tão forte que meu coração martelava no peito. Segui procurando até que escutei um estalo ao pisar numa tábua. Olhei para baixo e percebi que estava afundando. Tentei me afastar, mas o chão cedeu e meu pé atravessou a madeira com um barulho seco. Um cheiro forte de mofo subiu pelo buraco, me fazendo tossir. Consegui me soltar e naquele vão notei algo se destacando no meio dos detritos. Uma caixinha de lata toda enferrujada com muito esforço. Peguei a caixa e abri. Lá dentro havia cartas antigas, algumas sem data e outras marcadas, com setembro de 1931. Reconheci de cara a assinatura T. Nogueira eram endereçadas a Padilha. O conteúdo estava bem danificado pela umidade, mas algumas frases ficaram legíveis. Esse quadro não reflete mais quem eu sou. Preciso que você repita esse efeito. Sempre quero queimá-lo, rasgá-lo, algo me atinge. Não aguento mais, meu acelerou. Aquilo confirmava que Tenório vinha passando por problemas estranhos. Desde que o quadro ficou pronto na última folha, havia uma frase perturbadora. Minha decadência parece fazer o quadro brilhar, como se ele sugasse tudo de mim. Levei as cartas até a Camila, para ela dar uma olhada. Quando cheguei ao ate, ela me recebeu com um ar sério. Você disse que esse quadro foi pintado por um tal de Álvaro Padilha. Certo, sim, por quê? Perguntei já, sentindo um aperto no estômago. Descobri um registro antigo sobre um pintor com esse nome, que foi acusado de extorquir e de usar práticas duvidosas na época. Dizem que ele tinha contato com alquimia, mas nada foi comprovado. Parece que depois de 1932, ele sumiu do mapa. Fiquei calado uns segundos enquanto ela me mostrava anotações de jornais. Velhos manchetes como pintor estrangeiro ou farsante, ou homem desaparece após trabalho suspeito. Pulavam. Aos olhos em todas elas se falava em acordos misteriosos ou pactos de forma vaga. Você acha que tem alguma coisa sobrenatural nisso tudo? Perguntei meio rindo de nervoso. Não sei, Rodrigo. Mas alguma explicação deve existir para tanto boato e coincidência. Voltei para casa. Tentei reler as anotações do meu avô, juntando as peças pelo que entendi. Tenório ficou obcecado em destruir o quadro à medida que perdia saúde e fortuna. Os relatos falavam de uma crise econômica que derrubou o preço do café de empregados, indo embora, e de uma revolta local. Crescendo com o tempo, em poucos meses, o império de Tenório virou um mar de dívidas. Ele acabou forçado a largar a casa e sobreviver de favor na propriedade de parentes distantes, até definhar por completo nas últimas páginas do caderno. Havia um depoimento que meu avô ouviu de um ex-funcionário. Numa certa noite, Tenório teria juntado o que restava da família e tentado pôr fogo na mansão para acabar de vez com o quadro pendurado no salão. Só que o plano deu errado. As histórias se contradiziam. Alguns diziam que caiu uma tempestade de repente e apagou tudo. Outros que Tenório teve um surto e desmaiou antes mesmo de acender a chama. Fato é que o destino da pintura nunca ficou claro. O que parece, certeza é que Tenório morreu na miséria, num barraco improvisado já ao quadro. Em algum momento desapareceu, sem que ninguém conseguisse destruí-lo. Tem quem jure ter visto homens carregando um objeto grande numa carroça de madrugada rumo a outra cidade, ou que o próprio Padilha voltou para pegar sua obra-prima depois de meses de pesquisa e de trocar informações com Camila. Entendi que a metade de pintura que achei não era a parte essencial do quadro. É como se tivessem cortado a tela para levar só o centro da figura. A moldura que eu encontrei também não tinha mais uso. A Camila comentou que, do ponto de vista técnico, o fragmento não mostrava prova concreta de nada sobrenatural, mas a tinta tinha metais pesados que, além de tóxicos, podiam causar alucinações e outros sintomas em quem manipulasse aquilo por muito tempo. Talvez daí viessem as lendas e relatos estranhos. Mesmo assim, não consigo descartar a ideia de que algo mais sinistro aconteceu muitas vezes. Quando olho para o pedaço de rosto pintado, tenho a impressão de que há uma expressão ali, quase vigiando. Meus movimentos podem ser coisa da minha cabeça, mas é bem real quando sinto não consigo mais dormir.
tranquilo com aquele fragmento em casa. Tenho pesadelos, um desconforto constante, e penso que se apagar as luzes, aquela meia face pode se transformar em algo ainda pior. Resolvi dar um basta nas minhas pesquisas. Acho que já falhei demais. Há noites em que sonho com um homem magro de traços duros me encarando do alto de uma escada. Ele não fala nada, mas o olhar dele me acusa de saber além do que deveria. Não sei explicar, mas desde que mexi nessa história, ando mais fraco, fico ansioso, quase sem fome. E às vezes acordo no meio da noite achando ouvir passos no corredor. Rodrigo, você tá bem, Camila? Sempre pergunta quando a gente se fala. Só meio esgotado é o máximo que consigo responder. Essa história que minha família sussurrava como um segredo vergonhoso. Continua sem fim o pedaço de tela, a moldura queimada, as cartas e o caderno do meu avô. São partes de um quebra-cabeça cujo centro segue oculto. Pode ser que o tal Álvaro Padilha tenha levado o quadro ou se livrado dele por aí. Não tenho a menor ideia. Só sei que tem algo além do que a gente entende nos restos. Essa pintura, seja loucura ou não, a energia que vem dessa tela parece afetar quem chega perto. Tem noites em que penso em rasgar ou queimar aquilo, mas algo, talvez medo, talvez puro instinto, não me deixa fazer nada. Termino este relato na mesma incerteza que consumiu meu avô. O legado maldito de Tenório Nogueira não é apenas uma lenda antiga, é uma lição sobre até onde alguém pode ir em busca de poder e fama que não acaba. Às vezes, a pior maldição é o que a gente deixa nos outros rastros, de ambição, segredos que nunca se resolvem e um punhado de superstições que se penduram nos nossos ombros pesados, sem nunca largar. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Um abraço. Vestígios do Além.